E vamos invocar sobre nós a luz, a graça, a força viva do Santo Espírito de Deus, que nos deu o dom da sabedoria, do entendimento, do conhecimento, para a gente entender, guardar, assimilar e sairmos hoje daqui dispostos a colocar em prática essa palavra a partir de hoje, nesse final de semana. Amém? Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, estamos diante da primeira leitura, São Paulo escrevendo aos Colossenses, né? A gente sabe, né, a comunidade de Colosso está vivendo um momento difícil, muitas heresias, muitas ideologias, principalmente duvidando aí, né, diminuindo Cristo, né? E aí entra São Paulo para defender a comunidade, para explicar também, para esclarecer, para dar uma catequese, né, uma formação. São Paulo escreve, né, aqui a gente está diante de um dos hinos, assim, quando a teologia, a cristologia, o estudo sobre Cristo, né, entra nessa dinâmica, um dos hinos cristológicos mais lindos e mais profundos das páginas do Novo Testamento. Está aqui hoje, que a gente teve o privilégio de ouvir, né? Começa São Paulo dizendo: Cristo é a imagem do Deus invisível. Aqui tem tantos elementos, né? Tem tantos elementos para mostrar a universalidade, a centralidade, que Cristo é o centro de tudo, né? Ele é a cabeça, né? Ele é a cabeça, né, de toda a criação. Tudo foi feito por Ele e para Ele. Ele é o Redentor, o Salvador, é a cabeça do corpo, que é a igreja, o princípio, o primogênito entre os mortos, enfim, Cristo é o centro. Cristo é o centro de tudo, né? Tanto é verdade assim que os padres da igreja lá atrás, a teologia, desde esses 2000 anos de história, enfim, sempre dizia assim que Deus, Ele só pronunciou uma única palavra. Deus, uma única palavra. Filho, Jesus, e o resto Ele fez tudo. Tanto é verdade que você lê São João, prólogo, São João, no princípio era o verbo, a palavra estava com Deus, a palavra era Deus, tudo foi feito por meio dele, através dele, e nada do que existe não foi feito por meio dele. Enfim, Cristo é o centro, a palavra pela qual Deus criou tudo, é o princípio, o centro de tudo. Diante desse contexto de heresias, enfim, São Paulo está dizendo assim: Cristo é o centro, a centralidade de tudo em Cristo. Isso para nós é um convite. Se Cristo é o centro, tudo foi feito por Ele e tudo leva para Ele, e Ele é o centro de tudo, Cristo. Então qual é o convite que essa primeira leitura nos faz? Ou a gente faz de tudo para que Cristo seja o centro de nossa vida, ou a gente vai viver à margem da coisa, do processo. Esse convite é para que Cristo seja o centro da minha vida. Tudo tem que estar relacionado com Jesus na minha vida. Ele tem que ser o centro de tudo. Diga para aquela pessoa que está ao seu lado: Cristo tem que ser, faça de Cristo o centro da tua vida. Diga assim: faça de Cristo o centro da tua vida, né? Se Ele ocupar a centralidade da tua vida, tudo se transforma. A gente deixa do vazio existencial, a gente começa a perceber que tudo tem sentido, tudo tem um significado, tudo tem uma razão de por que estamos aqui, porque tudo é para Cristo, tudo parte dele e vai para Ele, tudo que foi feito é para Cristo, para colocar Jesus como centro de nossas vidas. Isso para nós é um desafio, não é coisinha bonita, não é poesia que eu estou inventando, não, minha gente. Porque se a gente não coloca Cristo como centro, se a gente não colocar Cristo como centro, vamos colocar o quê? A gente vai substituir por outras coisas. O que a gente vai colocar? Dinheiro. A gente vai colocar egoísmo, a busca desenfreada pelo prazer, e aí todo tipo, hashtag você entendeu, né? Se Cristo não ocupar o centro de nossa vida, a gente vai começar a colocar outras coisas, né? Então essas outras coisas vão me trazer essa felicidade duradoura, vão me dar essa paz, essa serenidade, vão me garantir uma eternidade? Claro que não. Então o grande questionamento dessa primeira leitura para nós é isso:
Ou a gente coloca Cristo como centro e se esforça, ou outras coisas vão começar a ocupar o espaço que deveria ser de Cristo. E aí a gente começa a ser escravo disso. Então, se a primeira leitura coloca essa centralidade de tudo em Cristo, né? Tudo, por causa dele foram criadas todas as coisas no céu, na terra, as visíveis, tronos, dominações, soberania e poderes, tudo foi criado por meio dele e para ele. Tudo leva para Jesus. Tudo leva para Jesus. Se tudo leva para Jesus, eu tenho que estar junto. A minha vida tem que ir para Jesus. O objetivo de nossa existência aqui, o objetivo de nossa existência, por que estamos aqui, é para nos unirmos a Cristo aqui, para depois estarmos unidos com Ele lá. Sim ou não? O objetivo é nos unirmos, fazer de tudo para nos unirmos aqui, para a gente não ficar à margem, na superficialidade, mas nos unirmos a Cristo, para que Ele seja o centro. Por isso que o Evangelho de hoje, o que tem a ver a primeira leitura com o Evangelho? Tudo, porque o Evangelho apresenta Jesus como noivo, o noivo centro, o noivo que vem ao encontro de sua noiva, que é a igreja. Jesus é o centro. O Evangelho, os fariseus, os mestres da lei, disseram a Jesus, os discípulos, começa com a pergunta do jejum, os discípulos de João, e os discípulos dos fariseus, eles jejuam, eles cumprem um preceito, eles seguem a regra, e por que os seus discípulos não? Perguntam para Jesus. Acontece que a prática judaica dos fariseus e também de João, os discípulos de João, eles jejuavam para quê? Qual era o objetivo do jejum na época? É para jejuar, se preparar para a chegada do Messias, o noivo do Antigo Testamento. Só que o noivo chegou. O noivo chegou. E se chegou o noivo, não é mais tempo de jejum, é tempo de celebração, de aproveitar a sua presença. Só que os fariseus e os discípulos de João não tinham visto ainda, não perceberam que o noivo chegou. Então o jejum que eles estão fazendo para praticar a regra no Antigo Testamento, para esperar o noivo, não perdeu sentido já, porque o noivo chegou, Jesus, Ele é o noivo, Ele é o centro, Ele é o centro. Aí vai dizer Jesus, dias virão em que o noivo será retirado. Olha lá, dias virão que o noivo será paixão, morte, mas depois vai voltar para a grande festa. E aí Jesus, olha que interessante, agora que vem aquilo que a gente precisa trabalhar em nossas vidas. Jesus ele vai dar dois exemplos aqui, fala dos convidados, do casamento, enfim. Depois ele conta uma parábola, duas parábolas, que ele usa a imagem da roupa velha e do vinho novo. Ai, agora é para nós. Se a gente percebeu que a gente tem que colocar o Cristo como centro, agora a gente vai entender por quê. O que acontece? Então Jesus diz assim, ninguém tira retalho de roupa nova para fazer remendo em roupa velha. Senão vai rasgar a roupa nova e o retalho novo não combinará com a roupa velha. Sabe o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? A gente segue com as mesmas roupas velhas. Eu não estou falando da roupa, não estou falando. A gente segue com os mesmos vícios. A gente não quer largar os vícios. A gente não larga os vícios e quer entrar na igreja, quer entrar na comunhão, quer isso, aquilo, para tentar um remendinho aqui, um remendinho ali, um remendinho acolá, e acha que está bem. E acha que está de bem com Deus e com a vida. Não está. Ou a gente muda, ou a gente tem uma radicalidade de mudança, de transformação, e deixar de lado a roupa velha dos vícios do pecado, para colocar uma roupa nova em Cristo, que esse noivo veio trazer, ou a gente para de querer remendar a vida, de consertar aqui, colocar um remendinho aqui, um remendinho aqui. Não é, com as mesmas estruturas antigas e velhas e pecaminosas. Isso não funciona para quem tem fé, isso não funciona para quem é de Jesus, isso funciona para quem é um pagão disfarçado de cristão. Um pagão disfarçado de cristão. Pergunta para a pessoa que está falando, você não é um pagão disfarçado de cristão, não é? Então para de querer remendar a tua vida. Para de querer colocar um remendinho aqui e acolá. Ou você arruma, ou você te lava com o sangue do Cordeiro e troca de roupa, uma roupa nova, um traje novo,
que Jesus veio trazer, ou para de querer consertar a tua vidinha com um remendinho aqui e acolá. Não vai dar certo. O mesmo vai dizer Jesus com um vinho novo e odres velho. O que é um odre velho? O odre é uma espécie de um garrafãozinho feito de pele de animal, né? Ali, esse é um garrafãozinho, né? Feito de pele de animal. Ali que se colocava o vinho. Só que com o passar do tempo, os odres velhos, enfim, eles iam ficando ressecados, mais fragilizados. E se você coloca um vinho novo nesse tipo de recipiente, já ressecado e velho, o vinho novo fermenta. O vinho novo começa a fermentar. E quando ele começa a se fermentar, ele começa a se alargar. E se o recipiente não for bom, se for um odre velho, vai estourar tudo, vai arrebentar, e vai perder o odre e vai perder o vinho. Então Jesus não faça isso. Vinho novo em odres novos. Vinho novo em odres novos, né? Essa é a dinâmica da vida. Essa é a dinâmica da vida. Vinho novo em odres velho. Assim como a gente não pode remendar a vida, né, com esses remendinhos aqui, continuar com os mesmos vícios e querer remendar, a gente também tem que colocar vinhos novos. Senão, minha gente, porque o vinho se alarga, arrebenta, né? Diga para aquela pessoa que está assim, olha, está na hora de você colocar vinho novo na tua vida, né? Para de querer colocar vinho novo nessa estrutura antiga, velha, né, pecaminosa. Você precisa de um colágeno novo. Ou você coloca um colágeno novo, vai arrebentar. Então o que está dizendo Jesus hoje para cada um de nós é isso, minha gente. Se Jesus é o noivo, se Jesus é o centro, se Jesus é o noivo e o centro, né, a vida tem que ser nova. O tempo está caminhando para todo mundo. A vida está passando para todo mundo. A gente toma consciência. Tomar consciência também é tomar vergonha, né? E para de colocar remendinho nas coisas e viver com essa vidinha de pecado e por colocar uma maquiagem, acha que está tudo bem. Para de fazer isso. Ou coloca-se realmente uma vida nova, um vinho novo, num recipiente novo. A graça de Deus num vinho novo, nessa vida nova que Cristo veio nos oferecer. A decisão é de cada um de nós. Ou a gente se transforma por completo, ou a gente está consertando, remendando coisas aqui. E lá na frente, remendinho aqui, remendinho acolá, a gente sabe que vai estourar tudo. Amém? Amém?